Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos estudando sobre Roma. Nós já começamos a ver aí desde as origens de Roma. Nós vimos como um pouco sobre a cultura, a organização social, política de Roma. Vimos sobre a monarquia, vimos sobre a república, como essa sociedade se organizava. E agora nós vamos ver um dos períodos longos aí da história de Roma também, que foi o Império. Então, o Império Romano ele foi de 27 a.C. até 476 depois de Cristo. E aí nós vamos entender como aconteceu, o início, esse ponto alto desse poder desse império e o que levou a ter uma queda. Então vamos lá. O Império Romano começou com Otávio Augusto, então o primeiro imperador, né? Com a ascensão de Otávio Augusto, ele conseguiu assumir o poder por volta de 27 a.C. Ele governou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. Vamos nos lembrar que antes de Cristo nascer, os anos eram contados de trás para frente, ou seja, do maior para o menor. Então, se nós formos olhar aqui o governo de Otávio Augusto, começa lá de 27 a.C. e vai diminuindo. 26, 25, 24, até chegar ao 1, e aí inicia o depois de Cristo. Aí vai do 1 até o 14. Esse foi o período que Otávio Augusto governou. E como foi que Otávio Augusto chegou ao poder? Devido ao enfraquecimento do Senado e um fortalecimento do exército. Isso aconteceu através de guerras civis. Roma estava vivendo um período de guerras civis. Vamos nos lembrar que o Senado tinha o poder político nas suas mãos e devido a essas guerras o Senado foi enfraquecendo. Então foi aí o momento propício para que Otávio Augusto chegasse lá e assumisse o poder. Também foi nesse período do governo de Otávio Augusto que nasceu ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Isso mesmo. Jesus Cristo nasceu no período em que Otávio Augusto era o imperador romano. E aí a gente pode ver também o livro sagrado, a Bíblia, né, o livro sagrado dos cristãos e dos judeus. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, vai dizer, em algumas traduções, no tempo que Otávio Augusto governava, no tempo de César Augusto, César e Otávio eram os mesmos. Até porque César não era um nome próprio, era um título, que representava aí um governante forte, poderoso. Então alguns imperadores, eles adicionavam, vamos dizer aí, acrescentavam esse título ao seu próprio nome. Então César Augusto, Otávio Augusto são as mesmas pessoas. Então foi nesse período aí que Jesus nasceu. O período também do governo de Otávio Augusto foi um período de modernização de Roma. Muitas mudanças foram acontecendo. Dentre essas mudanças, essa tal de modernização, alguns fatos aconteceram, como principalmente a distribuição de trigo para os mais pobres, as diversões públicas que só eram destinadas a uma certa parte da sociedade, principalmente a quem tivesse mais condições financeiras, começou a ser aberta aos mais pobres. E aí vai surgir a política do pão e circo. Em que consistia essa política do pão e circo? Era simples. Falamos agora há pouco da distribuição de pão dos espetáculos públicos. Esses espetáculos aconteciam nos circos máximos de Roma, que não é o circo que nós conhecemos hoje com palhaço, aquela coisa toda. Era uma espécie de uma arena onde os gladiadores lutavam contra si mesmos ou contra animais ferozes. Nesse período aí, só os ricos poderiam entrar para pagar e assistir esses espetáculos. No período de Otávio Augusto, para que o povo não olhasse, esquecesse um pouco as questões da exploração, da corrupção, ele vai liberar para que o povo entre nesses espetáculos e aí vai ter a distribuição do trigo, né, do pão, para que as pessoas se divertindo esquecessem dos problemas sociais. Ou seja, era como se o imperador dissesse assim: deixa eles se divertirem, enquanto isso a gente está lá aumentando os impostos, nós estamos lá cobrando, fazendo de tudo, puxando deles o que nós pudermos conseguir. Então, aí por conta disso, veja, por conta que o imperador deixou com que as pessoas tivessem acesso a esses espetáculos e distribuiu o pão, né, o trigo, ele se tornou um dos melhores imperadores, foi aclamado. Mas enquanto isso não mudou a realidade do povo que continuou na miséria,
continuou sendo explorado, continuou sendo roubado através dos impostos, vivia numa situação precária. Mas, como o imperador dava pão e deixava ele assistir o povo se matar, então, era o melhor imperador. E se nós olharmos isso para a nossa realidade de hoje, não é diferente, né? Os nossos governantes, eles dão algumas coisinhas ao povo, para o povo aclamá-los, né? Como os tops, os melhores. Enquanto isso, o povo continua na situação de miséria, continua na situação de exploração e não se dá conta. Resumindo aí a política do pão e circo, era como se o imperador desse um pão e roubasse 1 milhão. A mesma coisa acontece hoje, né? O governo dá um pão e rouba 1 milhão. Né? Vamos ver aí a questão da gasolina, de tantos outros impostos e tantas outras alimentações, como a carne, por exemplo, que está subindo aí em disparada. E tudo isso, claro, ao longo de toda a história de Roma, do Império, ao longo da história do nosso Brasil, nós vemos aí que isso acontecia. As pessoas se deixavam explorar, né, se deixavam ser manipuladas pelos governantes, né, mas como o governante dava alguma coisa, então ficava tudo em paz, estava tudo certo. É como ele rouba lá, como eu acabei de dizer, né, ele dá um pão e rouba 1 milhão. Explora, faz de tudo, tira todos os direitos da população, mas como deixa assistir alguma coisa, ou libera alguns centavos, algumas coisas assim, então se tornam os melhores governantes. Como diziam os mais antigos, né? Com banana e bolo se engana os tolos, né? Por aí vai. Então, voltando aqui, nesse período de Otávio Augusto, houve também o período da Pax Romana. O que seria a Pax Romana? Foram o fim das guerras civis, né, durante o governo de Otávio Augusto. Parou aí as guerras contra os estrangeiros. Aí, automaticamente, Otávio Augusto proibiu a anexação de novas terras. Como assim? Quando o Império Romano fazia uma guerra contra uma determinada região, aquela região ali que sofreu aquela guerra, passava a fazer parte de Roma. Aquelas terras não pertenciam mais àquele povo, mas pertencia a Roma. E aí vocês vão ver daqui a pouco como isso contribuiu para que o Império Romano começasse a perder o seu poder. Então, outro período aí, outra característica da Pax Romana foi que o Império Romano estendeu a cidadania, ou seja, considerou cidadãos os aliados de Roma, aqueles amigos, parceiros de Roma. Lembrando que antes, cidadão só era o povo lá da elite romana. Nesse período também do Império Romano se desenvolveu o cristianismo. Nós vimos aí, que eu falei agora há pouco, que foi no governo de Otávio Augusto que nasceu Jesus Cristo. Então o cristianismo é a segunda maior religião monoteísta do mundo. Nesse período nasce Jesus, período do Império Romano. E nós sabemos já pela história, não é novidade para ninguém, que o Império Romano começou a perseguir Jesus Cristo desde quando ele nasceu, né? Uma prova aí é que Herodes manda matar, porque ninguém aceitava, o Império Romano não aceitava outro rei, além dos reis e dos imperadores romanos. Então, nascer um rei dos judeus, então ali isso acabou com a paz daquele povo, né? Lembrando que toda aquela região da Judéia também era uma parte das terras que pertencia a Roma, devido às conquistas que o Império Romano fazia. E aí o que acontece? O próprio Jesus Cristo foi perseguido pelo Império Romano, chegando aí a ser crucificado, e depois, claro, ele ressuscita, mas e depois os cristãos, os seguidores de Cristo, eles começaram também a serem perseguidos pelo Império Romano, a começar pelos apóstolos. Daí, principalmente no governo de Nero, de Domiciano, que eram imperadores romanos, os cristãos foram perseguidos e mortos. Lembra lá dos círculos máximos romanos, que colocavam lá os gladiadores para lutarem uns contra os outros? Pois bem, eles costumavam também colocar os cristãos lá naquelas arenas e soltarem animais ferozes, para que os animais, vamos dizer aí, matassem os cristãos. E isso era um espetáculo, as pessoas pagavam para ver isso, infelizmente. E aí o que acontece? Diante de tantas perseguições, o cristianismo foi muito perseguido durante todo o Império Romano. Tá aí a própria Bíblia que vai mostrar, vai citar tudo isso, como também a história. Porém, no ano 313 depois de Cristo, o imperador Constantino, através do Edito de Milão,
ele deu liberdade de culto aos cristãos, ou seja, disseram que os cristãos poderiam viver a sua fé de forma livre, porque os cristãos as pessoas não podiam dizer que eram cristãos. Os primeiros cristãos eles se reuniam em tipos de cavernas, catacumbas, né? Nas cavernas onde eram sepultados os cristãos, para que ali eles vivessem a sua vida de oração, vivessem a sua fé. Então eles não tinham liberdade, eles viviam a fé às escondidas. Com o imperador Constantino, em 313, eles passam a ter liberdade, poder dizer em público e ao vivo e a todos que eram cristãos, o que não era permitido antes. Claro, era permitido assim porque as pessoas têm aí os mártires, né? Que eles não tinham medo e diziam a todo custo e não se rendiam às ordens do imperador, porque queriam que os cristãos adorassem o imperador como Deus. Então, como muitos cristãos não aceitavam isso, eles eram mortos, eles eram perseguidos. E aí o que acontece? Em 395 depois de Cristo, o imperador Teodósio, ele tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano, através do Edito da Tessalônica. Então, Constantino deu liberdade. Olha, pode viver a fé aí de vocês à vontade, que ninguém vai mais perseguir, ninguém vai mais matar. Já Teodósio vai dizer assim, além de vocês já poderem viver a fé, o cristianismo, a religião cristã, a religião de vocês é a religião oficial do Império Romano. Então, isso foi um dos avanços que aconteceram com relação ao cristianismo nesse período. Aí a construção das igrejas, das basílicas, né, os reis, alguns grandes ricos de Roma deixavam as suas casas para se tornarem templos, né, doavam, e aí vão surgir as basílicas. A palavra basílica vem de Basileu, que é um rei governante. Então, as basílicas passaram a ser, segundo os cristãos, a casa do maior rei, que era Cristo. Há uma curiosidade também. Nós celebramos o Natal no dia 25. O dia 25 de dezembro era considerada a festa de um deus pagão, que era o deus Sol. E aí, como os cristãos, né, tiveram a liberdade de culto, tiveram a liberdade de se expressar, depois se tornou a religião oficial, eles chegaram lá para o imperador e disseram que não convinha, já que o império era cristão, né, dava apoio aos cristãos, que se celebrasse uma religião, um deus pagão, um deus Sol. Aí disseram, então vamos celebrar Jesus Cristo, o nascimento de Cristo, que é o verdadeiro Sol. E aí citaram lá as passagens de Lucas, onde Zacarias vai dizer que o Messias era o Sol do Oriente, que Deus teria enviado ao mundo. Depois, com base nas palavras do profeta Simeão, que vai dizer que aquele menino era, se referindo a Jesus, era a luz, que veio para iluminar os povos. Os próprios evangelhos vão fazer questão de dizer que Jesus é luz, e inclusive até Jesus depois vai dizer, né, já adulto, que é a luz do mundo. Então, a luz do mundo, Sol. Então, passaram a celebrar o nascimento de Cristo no dia 25, embora que alguns historiadores digam que de fato, alguns estudos já comprovem de fato que Cristo de fato realmente tinha nascido em um dia 25 de dezembro, calculando aí, trazendo para o nosso calendário. Enfim, porém em 1054 aconteceu o cisma do Oriente. O que foi esse cisma do Oriente? Os cristãos se dividiram. Então os cristãos que viviam em Constantinopla, que fazia parte também do Império Romano, eles não aceitaram se submeter à autoridade do Papa, que morava em Roma. E aí vai surgir essa divisão. Lembrando que só existia uma religião, que era a religião cristã, o cristianismo. Com essa divisão, em 1054, vai surgir a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é que surge, pegou esse nome que é para diferenciar, mas consistia nisso. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Igreja Católica Apostólica Romana, o próprio nome já está dizendo, a sede em Roma, e Igreja Católica Ortodoxa com a sede em Constantinopla. Mudavam algumas coisas, né, como por exemplo questões de alguns pontos de fé e a autoridade do Papa, que não era aceita pelos ortodoxos. A palavra ortodoxo significa conservador e a palavra católico significa universal. Então, e aí Roma vai se encaminhando para uma crise, o Império Romano. E como estava a situação ficando muito complicada, houve uma tentativa de solucionar essa crise, que foi transferir a capital do Império, que era Roma, para Bizâncio, né?
a região mais oriental. E aí houve a divisão do Império em 395, que se tornou o Império Romano do Ocidente, com a capital Roma, Império Romano do Oriente. Né? E aí o que acontece? Né? Vai ser Bizâncio, né? Constantinopla já. Bizâncio, né? Que vai se tornar aí essa sede do Império Romano no Oriente, que era a Constantinopla, a cidade que Constantino, o imperador Constantino, havia construído antes. Só que o que acontece? A situação vai ficando cada vez pior, até que em 476, isso depois de Cristo, né? Ou seja, 476 anos depois que Cristo havia nascido, Roma chega à sua queda. O que aconteceu? Quais foram os motivos que fizeram com que o Império Romano caísse? A dificuldade de proteger as fronteiras, né? Não tinha um exército que protegesse todas as fronteiras de Roma, porque o Império Romano tinha conquistado várias terras e todas as terras que eles conquistavam passavam a ser Roma. Então não tinha uma guarda, vamos dizer assim, que protegesse aquela extensão enorme de terras. Depois, as invasões bárbaras. Os povos bárbaros começaram a invadir Roma e aqui os seus territórios conquistados. Quem são os bárbaros? Para os romanos, bárbaro é aquela pessoa que não tinha cultura romana nem falava latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então esse povo era chamado de bárbaro. Então esses povos bárbaros começaram a invadir as cidades, o que fez com que as pessoas saíssem das cidades e fossem morar na zona rural. Êxodo, né? O êxodo urbano, a saída das pessoas. E aí o que acontece? Também aconteceu a falta de escravos, falta de investimento do exército, a falta de guerras. Lembra lá da Pax Romana, que proibiu as guerras? E Roma só crescia a partir de guerras. Então, a partir do momento que não teve mais guerra, também não tinha escravo, porque os escravos eram a galera lá que era presa na guerra. E se não tinha também guerra, o exército não recebia pagamento, porque boa parte do pagamento deles era o que eles conseguiam pegar dessas guerras. Então, foi tudo caindo, foi tudo desmoronando. Sem falar também no aumento dos impostos, porque se não tinha como conseguir as coisas a partir da guerra, então tinha que arrumar dinheiro de outra forma. Essa forma eram os impostos. A corrupção foi aumentando. As províncias, ou seja, aquelas pequenas cidades que eram administradas pelo governo de Roma, ficaram cada vez mais distantes do governo. E aí, então, essa falta de sintonia, o cristianismo que se fortaleceu, o cristianismo passava a não aceitar muitas coisas do imperador, inclusive alguns que queriam serem considerados como deuses e algumas determinações deles. Então tudo isso contribuiu para que o Império Romano chegasse à sua queda, ao seu declínio. Isso aconteceu, como eu já disse, no ano 476 d.C., quando o rei dos Érulos, Odoacro, que era esse rei desse povo bárbaro, ele conseguiu derrotar o imperador romano Rômulo Augusto. E aí foi o fim do Império Romano. Houve essa queda, esse fim do Império Romano. Esse povo sai das cidades, vão para a zona rural, e aí aos poucos vão se desenvolvendo um sistema econômico chamado de feudalismo, que era, o feudalismo era um sistema político e econômico onde a fonte de riqueza era a terra. Quanto mais terra uma pessoa tinha, mais rico seria. Essa galera que foi para lá trabalhar para eles começou a ficar dependente desses grandes proprietários de terra, que eram os senhores feudais. E aí começa uma outra página da história, que é a Idade Média, que vocês vão ver mais detalhadamente no 7º ano. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula. Resolvam aí a atividade. Tchau!